Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao curso de Introdução à Geofísica de Prospecção. E essa aula aqui nós vamos falar um pouco aí sobre o fluxo de processamento sísmico. Então, para resumir a história aí, eu estou mostrando aqui um fluxograma, certo? Bem típico, né? Certo? Do que é um processamento sísmico, que se aplica hoje em dia para dados de exploração. Embora ele esteja um pouco resumido aqui, né, ele é bem representativo, né, tá? Então, aqui algumas etapas aqui nós já falamos aí, como a gente já falou do método CMP, né, ou seja, você pega o seu dado de campo, que vem no formato CY, né, todos ordenados por tiro, então você vai fazer a geometria, você vai informar a posição dos geofones e dos tiros, né, ao longo da área de levantamento. Vai fazer a edição, né, e cortar os traços que vêm ruidosos, que não deram certo, né, no campo. Você vai sortar, né, o pessoal chama sortar, na verdade, reorganizar os seus traços em famílias de ponto médio comum, tá? E daí a gente viu que no processamento simples, CMP, a gente vinha para o VLAN, fazia a correção de MO e obtinha a seção empilhada, né? Na verdade, hoje em dia, o processamento CMP ele foi incorporado, né, no fluxo de processamento moderno, né? Na verdade, essa técnica CMP era usada só para você, no meio do processamento sísmico, né, a partir do momento que você já começa a ter alguma ideia do campo de velocidade, você faz uma correção NMO e faz um empilhamento parcial, né, que chama de empilhamento parcial. É só para o geofísico que está processando ele ter assim uma ideia de como vai ficar o dado, tá? Só para ver se está tudo certinho ali, se precisa voltar lá na etapa de eliminação de ruídos, né, que é o pré-processamento, tá? E só para ele ter assim uma prévia, né, ter uma ideia, certo, de como vai ficar o dado, tá? Por quê? Antes de fazer a correção em empilhamento, a gente já viu que aquilo ali lida muito bem com a questão do ruído, né? Mas mesmo assim, como o dado sísmico ele é contaminado por muitos tipos de ruído, né? Então tem que ter uma etapa específica, certo? Só para atacar essa questão de ruído, diversos ruídos que podem afetar o dado, que é chamado pré-processamento, né? O signal enhancement, certo? O condicionamento do sinal, né? Que chama de pré-processamento. Certo? Depois vem análise de velocidade, migração, análise de velocidade. Na verdade, esse aqui é um fluxo bastante iterativo, né? Certo? Você não consegue logo de cara, dificilmente você consegue logo de cara, certo? Definir bem quem é a velocidade do meio, né? Você começa fazendo a primeira estimativa do seu campo de velocidade, você migra, aí você vê se com esse campo de velocidade aqui a sua imagem sísmica está focalizando bem, né? A migração está focalizando, né? Que a migração precisa desse input, né? Se não tivesse, você vê se não está algumas regiões a sísmica não está bem focalizada, não está imaginando bem o refletor, e você vem para cá, certo? Dá uma ajeitada no seu campo de velocidade e vai fazendo esse fluxo iterativo aqui até, certo? O geofísico que está processando se der por satisfeito e vê que não pode fazer realmente mais nada para melhorar o campo de velocidade, certo? Isso aí geralmente depois de várias tentativas. Tá? Depois que ele ele migra o dado, então, né? Depois que ele faz o empilhamento, né? Nas suas seções migradas que você vai empilhar o dado. E depois ainda tem mais outra batelada aqui, certo? De retirada de ruído também, que é o chamado pós-processamento, né? Tem o pré-processamento, certo? E depois do dado migrado já empilhado, né? Você também ainda condiciona mais o seu dado, né? Tira mais ruído, condiciona, faz mais correções até chegar lá na seção final. E é esse fluxo aqui que a gente vai ver aqui, certo? A ideia aqui não é entrar em detalhes matemáticos, né? Para saber como é que funciona
essas rotinas de processamento, a ideia não é essa. Se a gente fosse entrar nisso aí, precisaria, no mínimo, acho que no mínimo 2 cursos completos só para isso, né? Só para falar da teoria, explicar realmente a matemática por trás disso aí, certo? De como é que funciona cada uma dessas rotinas, principalmente aqui a migração. Acho que a migração precisaria de um curso só para ela, né? A ideia aqui é falar dos princípios dessas rotinas, de como é que elas funcionam, né, em termos de princípios básicos, né? E mostrar o impacto no dados de cada uma dessas rotinas aí, né? Como é que ela afeta os dados. É esse a ideia, certo, dessa aula. Tá? Então vamos lá. Então aqui no pré-processamento, começando pelo pré-processamento, né? Alguns exemplos de rotina, né? Existem muitas, né? Aqui eu vou falar de algumas das principais. Então, em termos de correções de amplitude, se vocês viram nas aulas passadas, como isso é extremamente importante, né? Então, tem que ter uma rotina ali para você fazer uma compensação do espalhamento geométrico, da absorção, senão você simplesmente não vai enxergar as reflexões que acontecem nos refletores mais profundos, né? Certo? Depois vem a eliminação de ruídos determinísticos, né? Ou seja, ruídos que você sabe qual é a causa dele, né? No caso do dado marítimo, né? As múltiplas, certo? É um ruído que tem que ser eliminado, um exemplo, né? Certo? No caso do dado terrestre, um exemplo de ruído determinístico é o Grand Hole, né? Depois vem as correções estáticas, que é uma etapa crucial para a sísmica terrestre, né? Ou seja, a correção do efeito da topografia e da zona de baixa velocidade, certo? E o condicionamento do pulso sísmico, né? Que é a deconvolução, né? Que é feito tanto no dado marítimo quanto terrestre, né? Para você condicionar o seu pulso sísmico, né? Então, isso aqui são alguns exemplos, certo? De rotinas que fazem parte do pré-processamento. Então vamos ver aqui na prática aqui, né? Então imagine que um navio sísmico fez um levantamento no mar, ele registrou lá seus tiros, né? E você está pegando esse dado então para processar. Então esse aqui é um exemplo de um dado bruto marítimo, tá? Certo? Então tá aqui ó, alguns tiros aqui ao longo, foram dados ao longo da linha, né? Um levantamento 2D. Então você está vendo aqui ó, onda direta, reflexão no fundo do mar. Então as suas hipérbolezinhas aqui, ó, certo? Ou seja, denota as reflexões, né? Que vai acontecendo nas interfaces entre as camadas, tá? Você nota aqui que tem aqui uma coisa aqui estranha cortando aqui o seu dado, né? Esse negócio aqui mais escuro aqui, certo? Isso não é falha não da impressão da imagem, tá? Isso é um ruído mesmo, que chama de swell noise. Ou seja, swell quer dizer justamente o balanço do mar, né? Quando o mar está agitado, está com onda, né? O que que acontece, né? Essas ondas, né? Esse movimento que acontece na superfície do mar acaba induzindo propagação de ondas mecânicas ao longo do streamer, né? O streamer um cabo longo, né? Certo? E ele pode propagar ondas mecânicas também, igualzinho a uma corda de violão, funcionar como uma corda de violão, né? Tá? Então, isso aí acontece justamente com o mar tá mais agitado, né? Então o pessoal chama de swell noise, né? Então olha só aqui como esse tipo de ruído aqui afeta o dado marítimo, né? Mas ele pode ser, o processamento pode tirar ele aqui, ó. Aqui ele foi filtrado, certo? Ele saiu, certo? Através existem rotinas, certo? Você pode fazer isso através de um simples filtro passa baixa, mas existe rotinas mais específicas para isso também. O fato é que aquele você tem que tirar esse tipo de coisa para não deixar ele afetar a qualidade da sua sessão final, tá? Então você continuando inspecionando aqui os seus sismogramas, né? Preste atenção aqui como a amplitude está enfraquecida aqui nos tempos. À medida que o tempo, duplo tempo de viagem vai crescendo, né? Parece que você não tem sinal aqui. Aqui também está bem enfraquecido, aqui enfraquecido, né? Isso aqui é justamente o efeito da perda, da decaimento de amplitude da onda sísmica, né? Devido a a questão do espalhamento geométrico e a absorção, principalmente nesses dois efeitos, né? Então veja só, então, enquanto aqui as suas reflexões mais rasas aqui, ó, estão com amplitude bastante alta, né? As suas reflexões mais profundas parece que nem tem sinal aqui, né? Então você precisa corrigir esse negócio aí, aplicando um ganho variável com o tempo, né?
certo? Para trazer aí à tona a amplitude desses sinais aqui. Então você já consegue, já começa a ver as reflexões que tem aqui, ó, as hipérbolezinhas aqui, ó, ou seja, você vê que o problema não é a ausência de sinal aqui nesses tempos maiores, né? Simplesmente que eles estavam com certo? Uma amplitude muito baixa, ok? Então isso aí são as correções de amplitude, né? Outra coisa que afeta muito o dado marítimo, a questão das múltiplas, né? Então aqui tem um exemplo aqui de um sismograma, né, marítimo, né? Então você vê aqui, ó, a reflexão no fundo do mar e os outros sinais que chegam aqui, nem tudo é reflexão primária, né? Isso aqui mesmo é múltiplo, certo? Ó, a primeira múltipla, a segunda múltipla, a terceira múltipla aqui, né? Você vê aqui um aspecto periódico em tempo de trânsito dela, né? Então, se você não processar isso aí, se você não eliminar esse tipo de sinal, claro que você vai ter um impacto na sua seção final, né? Isso aqui está mostrando bem o que acontece, né? Se você levar em frente o processamento, né? Sem eliminar esse tipo de ruído aqui. Então, se você fizer isso, lá no final você vai chegar aqui em uma seção sísmica, né? Que vai ser contaminada, né? Por esses ruídos. Então, veja só aqui, ó. Isso aqui é uma múltipla, tá? Então, lá na sua seção final, ela vai acabar gerando a imagem de um falso refletor, né? Conforme é mostrado aqui, ó, certo? Esse refletor vermelhinho aqui, ó, olha ele aqui, ó. Veja só como, se você não dá para interpretar ele do ponto de vista geológico, não, como ele sai cortando aqui os outros refletores aqui, né? Tanto aqui nesse trecho como nesse trecho aqui, né? Certo? E ele vai sendo replicado aqui, ou seja, a primeira múltipla gera esse refletor falso, a segunda múltipla gera esse refletor falso, a terceira múltipla esse aqui, né? E isso aqui vai se repetindo, vai atrapalhando o trabalho do intérprete, pode confundir o intérprete, é claro que você tem que eliminar isso. Aqui mostra, certo? O mesmo tiro depois de passar por uma rotina de eliminação de múltipla, né? Então você vê que esses eventos já não estão mais presentes aqui, né? E agora sim, né? Depois de você tocar o processamento, eliminando o sinal, você vai chegar numa seção lá no final realmente e não é contaminada por esse tipo de ruído, né? E no qual o intérprete vai poder trabalhar, certo? Que é essa aqui, ó, certo? Ó, compara as duas aqui, ó, certo? Ó, essas coisas aqui, ó, ou seja, múltiplas realmente foram eliminadas aqui, tá? Então tá aí. Bom, a múltipla é um processamento fundamental para dado marítimo, né? O dado terrestre ele tem outra característica, tá? Que precisa ser, que geralmente não afeta os dados marítimos, que são as chamadas correções estáticas, né? Por que precisa fazer as correções estáticas? O simples fato de quando a gente vai fazer uma sísmica terrestre, a gente não dá para imaginar que a gente vai fazer uma sísmica em um campo de futebol, né? Onde a topografia é bem comportada. Não. Tá? Você não escolhe o lugar onde vai fazer sua sísmica, né? Você tem que ir onde tem que ir. Então você vai encontrar problemas de topografia, né? Uma hora você vai estar no alto, certo, de um morro, né? Outra hora você vai estar passando por um vale, certo? E em linha sísmica você pode encontrar diferença de cotas de mais de 100, 200, 300 metros, isso é comum. E é óbvio que isso tem um impacto no seu dado, tá? Então, além da topografia, também você tem a questão da zona de baixa velocidade, que é a primeira, quando você faz sísmica marítima, a primeira camada que você encontra é água. Se for na terra, a primeira camada que você vai encontrar é uma camada de material desagregado, ou seja, rocha desgastada, ou seja, que a gente chama de solo, né? Não é a rocha consolidada, é simplesmente a terra, o solo, certo? Que a gente chama de zona de baixa velocidade, porque nela a velocidade da onda sísmica ela tende a ser bastante baixa. Aqui, para dar uma ordem de grandeza aqui, isso costuma variar de 400 a 1.200 metros por segundo. Tá? E isso aí representa um problema para a sísmica de reflexão, porque aqui, ó, se você tem aqui uma reflexão aqui em par fonte geofone, é claro que, certo, o tempo de trânsito aqui, isso aqui vai induzir diferenças no tempo de chegada da sua onda, das suas reflexões, que não tem a ver com a disposição das interfaces de subsuperfície, mas tem a ver tanto com a topografia quanto com a variação da espessura aqui da zona de baixa velocidade, tá? E isso acaba
desalinhando, digamos assim, as suas reflexões, tá? Causando um problema sério de desalinhamento das suas reflexões. Então, como é que a gente corrige isso aí? Certo? A correção é feita da seguinte maneira, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que a gente está transportando aqui, certo, as minhas fontes e receptores para uma cota constante, certo, para uma linha aqui de uma cota constante, certo? E, e vamos imaginar aqui, certo, que não existe essa camada aqui de velocidade V1 aqui, certo? Que a zona de baixa velocidade não existe, ou seja, é como se a gente encontrasse logo de cara aqui, certo? As camadas consolidadas aqui, certo? E a superfície da Terra fosse plana. Como é que a gente faz isso aqui? A gente faz isso corrigindo, através do processamento, corrigindo, certo? Os efeitos no tempo de trânsito, certo? Que a onda enfrenta justamente por causa devido da presença da camada de baixa velocidade e da topografia, certo? Se a gente souber, certo, quem é V1, certo, quem é V2 e quem é a espessura da zona de baixa velocidade aqui em cada ao longo aqui da linha sísmica, a gente pode fazer isso, a gente pode calcular quem é, como compensar, certo, as diferenças de tempo de trânsito na propagação da onda introduzidas aí tanto pela topografia quanto pela zona de baixa velocidade. E é isso que a correção estática faz essa compensação de tempo de trânsito para trazer aqui, certo, suas fontes e seus geofones aqui como se eles estivessem aqui em uma superfície aqui cuja cota fosse constante. Então, dessa maneira, o que? Certas reflexões que acontecem aqui, certo? Entre seus pares fontes geofones ao longo da superfície da Terra, o tempo de trânsito dela vai ter a ver somente com a disposição das interfaces que estão aqui de subsuperfície, não com a topografia e a zona de baixa velocidade, ok? Então está aqui um exemplo aqui de uma seção sísmica aqui de um dado terrestre onde não foi feita a correção estática. Então o que é que você vê aqui? A impressão que você tem aqui, certo? Que você tem aqui seus refletores aqui, você tem uma curvatura aqui, né? E essa parte aqui está mais alta do que essa aqui. Parece que aqui você tem alguma curvatura e tem alguma coisa aqui que não, a imagem sísmica não está se formando bem aqui, né? Na verdade não é, certo? Que os seus refletores estejam curvados aqui. E esse tipo de coisa aqui é justamente o efeito da estática, ou seja, tanto da topografia quanto da zona de baixa velocidade, né? Que induz esse desalinhamento aqui dos seus pulsos sísmicos, né? Certo? Se você corrigindo isso, né, então você tem isso aqui, certo? Ou seja, essa aqui é a verdadeira disposição dos seus refletores aqui em subsuperfície, né? É uma coisa que você só pode ver depois de fazer as correções estáticas, tá? Uma coisa interessante é que para a gente fazer essa correção estática, a gente precisa saber, né, quem é a espessura, né, da zona de baixa velocidade, né, e quem é a velocidade V1, né, certo? Como é que é aqui, né? Como é que a gente faz isso aqui? A gente faz isso através da refração, né? A gente consegue resolver, certo? Ou seja, né, essa zona de baixa velocidade aí, né, as espessuras dela, usando justamente as ondas refratadas, né, certo? Porque aqui, ó, certo? Como o V2 aqui costuma ser bem maior do que V1, então isso aqui vai gerar uma refração bem marcada aqui e você fazendo uma sísmica de refração, né, certo? Você consegue então mapear aqui a profundidade desse refletor aqui e saber quem é V1, né? E saber quem é V2, né? Você não precisa fazer uma sísmica de refração só para isso. Na verdade, você, ao longo, na verdade, você pode identificar essas refrações na sua própria tiros, né? Nos seus próprios dados que é feito para a sísmica de reflexão, né? Então você vai lá na sísmica de reflexão, você pega pelo tempo de chegada dessas refrações, né? Você consegue então saber quem é resolver a zona de baixa velocidade, né?
certo? Essa informação você tira da onda refratada. Mas depois que você tira essa informação da onda refratada, você joga ela fora. Certo? Ao longo do processamento, realmente você vai se focar nas ondas refletidas, certo? Não na refratada. Né? Ok. Pré-processamento. Vamos falar um pouco aqui da parte do condicionamento do pulso sísmico, né? Para entender isso aqui, essa parte da convolução, eu vou falar um pouco da dinâmica física da geração do pulso sísmico produzido por um canhão de ar. Né? Quando você ativa um canhão de ar, você vai gerar então uma bolha naquele ar que fica comprimido ali dentro, a altas pressões, né? Que você libera esse ar em frações de segundo, então ele vai gerar uma bolha aqui que vai se expandir, né? Conforme é mostrado aqui, né? Certo? Nesse desenho aqui. Mas o que acontece? Na medida que essa bolha vai se expandindo, ela vai perdendo pressão interna. Então vai chegar uma hora que a pressão aqui da água, né, vai fazer essa bolha aí ser comprimida de novo, né, conforme é mostrado aqui, né, certo? Ela vai comprimindo, mas na medida que ela vai sendo comprimida de novo, né, certa pressão interna vai aumentando, aí ela volta a se expandir de novo, né, e vai gerando vários ciclos, né, até esse movimento se extinguir, né, certo? Vários ciclos de dilatação e compressão, né, certo? É o que o pessoal chama de bounce, né, certo? Bounce do ergão, né. Então isso aí acaba gerando então um pulso sísmico, né, dessa forma aqui, né? Se você pegar aqui colocar um hidrofone aqui próximo aqui desse ergão, o que você vai ver não é um pulso sísmico bonitinho, né? Você vai ver o resultado o primeiro pulso sísmico que é gerado pela primeira expansão, né, da bolha, né? E depois vem, certo, os outros ciclos aqui, né, de compressão, expansão, de compressão, expansão, até ela ir perdendo amplitude, certo, e desvanecendo, né. Então essa aí é a física, não tem jeito, você não consegue controlar isso aí, certo? E isso aqui, certo? O efeito da bolha, né? Certo? Gera isso aqui como pulso sísmico é horrível, né? Porque toda vez que isso aqui se reflete lá embaixo, em uma determinada interface, tudo isso aqui vai se refletir junto. Então você vai ter, certo? Um dado bastante difícil de interpretar. Então a deconvolução serve para isso, para você condicionar o pulso sísmico, ou seja, certo? Ela vai matematicamente modificar esse pulso aqui, certo? E transformar ele assim, né, através do processamento, através de uma rotina matemática, né, como se ele fosse um pulso ideal, certo? Para gerar uma seção sísmica para ser interpretada, ou seja, um pulso, certo? Com uma duração temporal curta, com amplitude alta, né, e com poucos lóbulos laterais, né, conforme é mostrado aqui, né. Isso aqui é uma versão de um pulso sísmico que pode ser usado tranquilamente para gerar uma seção para ser interpretada, né, que ele tem essas características, ou seja, se você gerar uma seção sísmica com esse pulso aqui, certo? Você vai ter uma seção muito mais bonita, muito mais fácil de ser interpretada do que com um pulso desse aqui, porque isso aqui vai gerar uma embolação de eventos, né? Certo? Que vai dificultar bastante a tarefa do intérprete, se não tornar até impossível, né? Então isso aqui mostra justamente esse efeito, né? Então essa aqui é uma seção sísmica sem deconvolução, essa aqui com deconvolução, né? Então você vê aqui, né, a diferença entre eles, né? Bom, para quem não está acostumado a ver dado sísmico, né? Certo? Vou mostrar aqui para vocês alguma coisa. Veja só aqui como você tem esse caráter repetitivo, né? Aqui até parece que tem várias camadinhas aqui, mas na verdade não é. Isso aqui são reverberações de curto período, né? Certo? Que está causando esse negócio aqui. Na verdade, isso não é assim. Depois que você deconvolve, certo? O seu dado, veja só que como está diferente daqui para cá, né? Aqui os seus refletores realmente eles estão bem mais individualizados, né? Certo? Então só para ver um exemplo aqui, ó. Pega aqui esse refletor aqui por volta aqui de 1 segundo, esse trecho dele aqui, ó. Isso aqui na seção deconvolvida, né? Tenta enxergar esse refletor aqui, certo? Na seção que não foi deconvolvida. Onde é que ele está aqui? Certo? Aqui que ele está
é mascarada aqui pelas reverberações do pulso, né? Para aquelas reverberações que estão no pulso, que faz tudo ficar embolado, né? E difícil de interpretar. Tá? Então essa aí é a deconvolução, uma etapa fundamental, certo? No dado marítimo, né? No dado terrestre, você condicionar o seu pulso. Né? Bom, então aqui para acabar com essa parte de pré-processamento, né? Só para mostrar aqui, certo? No caso de um dado terrestre, né? Um sismograma de campo, né? Como ele chega, né? Certo? Isso aqui é a entrada, né, do pré-processamento, né, um sismograma de campo. Né? Então você vê aqui, ó, o que é que dá para ver aqui? Né? Ou seja, dá para ver aqui problema sério de estática, né? Ou seja, isso aqui, você vê que o sinal aqui, a onda direta, as refrações, né, elas não estão chegando conforme o reto, elas estão chegando aqui, certo? Um tempo de trânsito completamente irregular, tanto aqui, né, de um lado como de outro, né? Certo? Isso aqui é típico problema de estática, certo? Um grand roll muito forte, certo? E aparentemente a gente não consegue ver nenhum sinal útil aqui, né? A gente não consegue ver reflexões. Cadê as reflexões aqui? Cadê aquelas hipérboles? Aqui não tem nada, né? Mas depois desse dado aqui passar por uma batelada de rotinas, né, para eliminação de ruído, correção estática e tudo mais, né? Lá no final do pré-processamento, eu juro a vocês que ele se torna isso aqui. É ele. Tá? Então aqui é ele. Veja só aqui agora como a correção estática aqui, ó, já realmente fez as primeiras quebras ficarem lineares aqui, certo? Realmente conforme é o esperado. E aqui as reflexões aqui, ó. Aqui você já vê uma hipérbola de reflexão aqui, aqui, certo? Outra aqui, né? Tá ok, certo? E antes você não via nada, você só via esse bololô aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, certo? Como o pré-processamento é uma etapa fundamental, né? Certos dados, certos tipos de dados, né? Principalmente dado terrestre, né? Sem pré-processamento bem forte, muito bem feito, muito criterioso. Você lá no final, se você não fizer esse pré-processamento muito bem feito, muito criterioso, lá no final você vai ter uma sessão muito ruim. Tá? Então vamos lá, análise de velocidade e migração. Né? Na verdade, uma coisa está muito ligada com a outra. A migração ele só consegue focalizar realmente os seus refletores, certo? Se ele tiver informação, ou seja, o que a migração vai fazer? Vai fazer corrigir aqueles efeitos de curvatura, certo? Descontinuidades, em mergulho das camadas, de frações. Né? Então, mas para fazer isso, né, ela precisa da informação de velocidade, do campo de velocidade. Né? Então aqui na análise da velocidade, certo? É justamente a etapa que você vai inferir a velocidade com que as ondas se propagam, né? Certo? No seu meio. Certo? Então isso aqui é feito da seguinte maneira, né, de processamento moderno. Né? Então, como é que você faz? Para você migrar o seu dado, você precisa da velocidade, mas a velocidade você não sabe. Tá? Então, você pode fazer o que? Você vai testando várias velocidades e migrando o seu dado, né? Isso aqui chama-se Migration Velocity Analysis, né? Você vai ver qual a velocidade que faz os seus refletores se focalizarem, né? Então você vê aqui, ó, com essa velocidade aqui, essa aqui é 2.640 metros, né? Você conseguiu pegar os refletores mais aqui rasos aqui, né? Mas aqui para baixo não tem nada, né? Mas a partir do momento que você vai aumentando a velocidade aqui para 2.840, você vê que você já vai conseguindo focalizar aqui, ó, certa imagem aqui embaixo, ou seja, os refletores aqui embaixo vai, vai aparecendo, aí você sobe para 3.240, você começou a visualizar suas estruturas, as estruturas das suas camadas aqui embaixo. Isso quer dizer que a velocidade aqui embaixo é maior, né? Certo? Então aí você fazendo essa análise aí, certo? Você vai vendo como a velocidade aí tem que ser fixada de maneira a imagiar bem os seus dados, né? Então, uma etapa, certo? Iterativa, né? E no final dela, certo? Você tem o seu campo de velocidade, né? Então, esse aqui é um exemplo de campo de velocidade, certo? Eu peguei lá do Ilmer, né? Então, ou seja, aqui ao longo da sua linha sísmica, esse mapa aqui está dizendo como é que a velocidade está se comportando, né? Então, aqui, onde está mais vermelhinho aqui nesse caso aqui, está por volta de 1.400 metros por segundo, né? Depois, aqui em amarelinho, ele está por volta de 2.500, né? O verde aqui está 3.000 e o azul aqui está lá para 4.000, né?
certo? Então, esse campo de velocidade aqui é fundamental, né, para sua migração e para sua correção NMO também, né? Então, se você pegar esse campo de velocidade aqui, você pode fazer uma simples correção NMO, um stack, né, para fazer uma seção empilhada, né, certo? Que é justamente aquela seção empilhada que a gente discutiu lá no método CMP, né? Então, que é justamente essa seção aqui, né? Certo? Já após o processamento e tudo, só que a gente não migrou, certo? Essa aqui é uma seção simplesmente empilhada, certo? Você usou o campo de velocidade simplesmente para fazer uma correção NMO, certo? E um empilhamento, né? Então você vê aqui que já aqui ó, um dado marítimo, aqui é o fundo do mar, muito bem delineado aqui nessa parte aqui, ó, mais rasa aqui, as suas camadas, sua estratigrafia aqui está bastante visível aqui, os seus refletores estão contínuos, né? Tá ok? Certo? E essa aqui é a seção migrada, tá? Bom, para quem não é da área de química, que não está acostumado a analisar os dados, né? Perguntar, e daí? Deve estar parecendo igual, né? Qual é a diferença aí entre uma e outra, né? Bom, então vamos ver, existem muitas diferenças aqui, né? Certo? Vamos ver aqui o seguinte, né? Aqui onde seus refletores estão mais bem comportados aqui, né? Não estão com curvatura muito elevada, nem com um mergulho muito elevado, parece que está tudo bem, realmente como a gente esperava no método CMP. Mas veja só, nessa parte aqui, o problema está aqui, certo? Então, por exemplo, se eu for pegar esse refletor aqui, ó, dessa estrutura aqui, tá? Eu consigo pegar ele aqui. Quando ele chega até aqui, você tem uma embolação aqui de umas coisas aqui que não parece que não estão fazendo muito sentido geologicamente, né? Umas coisas que estão se cruzando nos topos aqui, certo? Cadê? Para onde é que ele vai aí? Certo? Aqui também tem esse problema. Aqui parece que tem refletores se cruzando. Né? Que tipo de estrutura geológica que tem refletor cruzando? Uma coisa que parece que não faz sentido. Né? Do jeito que está aqui. Agora preste atenção aqui na seção migrada, né? Certo? Como esse problema aqui de refletores se cruzando com o outro, né, já não está mais presente, né? Então, se eu for pegar aqui aquele mesmo evento aqui, ó, aqui eu consigo pegar ele do início até o final, você tá vendo? Olha aqui, ó. Ó, preste atenção aqui, ó. Certo? Eu consigo fazer esse pique desse horizonte aí tranquilamente aqui, ó. Você não tem mais aquele negócio doido, né? Aqui você tem uma coisa que faz sentido geologicamente, né? E aqui também, né? Você não vê mais aquele negócio, né? Então tá aqui, ó. Certo? Esse refletor aqui, ó, tem essa forma aqui, uma coisa que faz sentido geologicamente, ok? Certo? Isso aqui por quê? Certo? Porque aqui em cima o método CMP deu conta porque os refletores a geologia estava bem comportada, né? Mas quando a geologia não estava bem comportada, aí o método, conforme já foi discutido, não tem como o método CMP dar conta de magiar isso aqui, né? Então nesse caso aí você tem que partir para a migração, certo? Então tá aqui, certo? Se você comparar aqui como é que estava esses refletores aqui, né? Picados lá da seção empilhada, como eles estão mal posicionados. Eles estavam posicionados de forma completamente errada, né? Comparado aqui na seção migrada, né? Certo? Outro exemplo aqui, certo? Duas seções também, uma simplesmente empilhada e outra migrada, né? Aqui nessa parte mais rasa parece que está tudo, realmente não tem diferença entre uma e outra, praticamente não tem diferença nenhuma, né? Mas tem certas coisas aqui, ó, esse evento aqui, ó, certo? Olha esse refletor aqui, ó, de novo aqui, ó, refletores se cruzando, coisas que parece que não fazem muito sentido geológico, né? E aqui, certo? Veja só como as coisas aqui, certo? Fazem muito mais sentido geológico, né? Isso aqui está terminando aqui. Onde é que está a terminação disso aqui? Como é que ele pode vir aqui e continuar cruzando os outros refletores? Não, aqui tem uma terminação e continua para cá, certo? Aqui, ó, certo? É justamente a questão quando você tem refletor com curvatura, certo? Aqui e aqui, certo? Ó, olha que aqui também, ó, como isso aqui está aqui, ó. Certo? É justamente aquele negócio de você espalhar os raios para tudo quanto é direção, né? Conforme já foi discutido, né? Então aí você não consegue, o método CMP não vai conseguir imaginar isso. Outro exemplo aqui, né? Uma seção empilhada e migrada, né? Olha só que coisas estranhas aparecem aqui, né? Olha só quantas perninhas, né?
certo? Se cruzando uma com a outra aqui, uma coisa que não faz sentido geológico, né? Tá aqui, né? Na sua seção migrada, isso aqui você consegue, você migrando essa seção aqui, você consegue realmente focalizar a energia desse evento sísmico realmente ao longo, né, da interface, né? E você observa o quê? Certo? O que acontece aqui é o seguinte, aqui você tinha uma interface, né, que muito irregular, né? Você está vendo aqui, muito irregular aqui, ó, certo? Não sei exatamente que geologia que gerou isso aqui, certo? Mas você vê que essa interface aqui altamente irregular, ela gerou difração, espalhou, certo? A energia da sua onda sísmica para tudo quanto é lado, né? E a seção CMP não consegue lidar com difração, né? Mas depois que você migra, né, você consegue imaginar e saber o que é que está acontecendo, ok? Tá? Bom, vamos falar aqui, essa parte da migração é fundamental, é uma das partes mais fundamentais realmente para você ter uma sessão de qualidade, né? Vamos falar aqui sobre migração em tempo e migração em profundidade, né? E, na verdade, existem vários algoritmos de migração, certo? E o mais usado dele e o mais usado entre eles, o mais simples, né? E que o custo computacional é menor, né? É chamado migração em tempo, né? Pre-Stack Time Migration, PSTM, né? Essa migração aqui, ela é capaz de produzir uma boa imagem da subsuperfície, né? Conforme foi mostrado aqui, né? Nesses exemplos aqui, mas somente se o campo de velocidade for suave, tá? Ou seja, se a velocidade entre as camadas de subsuperfície não estiver variando muito, com variações muito altas, muito bruscas, principalmente lateralmente, tá? Nesse caso aí, certo? Esse tipo de migração ele assume certas simplificações, né? Certo? Mas não consegue. Se você tiver refletores, né, ou seja, com contraste muito forte, né, na velocidade, né, ela não vai conseguir dar conta de dar uma boa imagem, certo? E ela produz uma imagem em tempo, certo? A imagem que ela produz é uma imagem em duplo tempo de viagem, né, vertical. Né? A migração ela pode já produzir uma imagem que a gente chama em profundidade, ou seja, um mapa já em profundidade, né? Então aqui onde você está lendo o duplo tempo de viagem, né, se você usar a migração em profundidade, aqui você vai ler a profundidade mesmo, certo? Em metros, né? Certo? E a migração em profundidade, ela é um método que consegue lidar com forte contraste de velocidade. Ela, na verdade, é um algoritmo mais sofisticado, muito mais pesado computacionalmente, e ela consegue corrigir os efeitos, certo, da propagação de onda causada justamente por esse forte contraste de velocidade. Então isso aqui o que é? Isso aqui é um modelo contendo uma camada de sal bastante espessa e com a interface bastante irregular, né? Tanto aqui no topo como na base, né? Então isso aqui realmente você conseguir imaginar a geologia, certo, de uma maneira boa, né? Certo, que está abaixo aqui de uma estrutura como essa aqui é um desafio bastante grande para a sísmica, né? Por quê? Porque fazendo uma analogia, essa camada de sal aqui, ela tem uma velocidade muito alta, né? Por volta aí de 3.500, 4.000 metros por segundo, né? Enquanto esses sedimentos que estão aqui costumam estar aí por volta de 3.000 metros por segundo, né? Então, ou seja, pode chegar a um contraste de velocidade de mais de 1.000 metros por segundo, né? Então isso aqui vai distorcer os raios, né? Tá? E vai desfocalizar a sua imagem sísmica aqui. É como se você estivesse tentando enxergar alguma coisa que estivesse por detrás de um fundo de garrafa, né? Certo? Fazendo essa analogia óptica, né? Imagine que você quer enxergar alguma coisa que você coloca na frente um fundo de garrafa. Aquele vidro irregular ali, né? Vai distorcer completamente a imagem que está ali embaixo. É exatamente isso que ocorre aqui, certo? No caso tipo esse daqui. Certo? Então a migração em tempo ela não dá conta, certo? De lidar com isso aqui, de corrigir os problemas de imaginamento, porque os contrastes aqui eles não são suaves. Tá? Agora, quando você faz uma migração em profundidade, que ela consegue corrigir, certo? Esse tipo de coisa aqui. Como exemplo aqui, esse aqui é um exemplo do. Existem vários tipos de exemplos de geologia mal comportada, onde você tem contraste forte de
de velocidade. Um exemplo disso aqui são geologia aqui contendo esse tipo de camada de sal. Um exemplo aqui da bacia de Santos, né? Que tem essas camadas de sal que chega a ser mais de 1.000 metros de espessura, né? Certo? E você conseguir imaginar o que está embaixo dela aqui, realmente, nesse caso aqui, né? Certo? É um desafio muito grande, né? Então veja só aqui, certo? Na sua migração em tempo, você não consegue simplesmente, né? Veja só, essa camada aqui ela parece completamente distorcida em tempo. Por quê? Porque como a velocidade nela é muito grande, a onda sísmica demora, na verdade, apesar dela ser muito espessa, mas a onda sísmica demora muito pouco tempo para atravessar ela de cima a baixo, né, para bater aqui e voltar. Por quê? Porque apesar dela ser espessa, a velocidade dela é muito grande, né? Então ela causa esse tipo de distorção aqui, né? Na imagem, tempo fica parecendo que não é uma camada tão espessa, mas quando você coloca isso aqui em profundidade, né? Então você vê que realmente é uma camada bem espessa, tá? Então aqui onde você não consegue ver aqui, ó, as camadas aqui estão mal imagiadas, aqui na migração em profundidade, você vê que você consegue ver bem aqui a geologia, né? Certo? Agora, para a migração em profundidade funcionar, ela realmente conseguir focalizar a energia da sua onda sísmica aqui nos refletores aqui, uma coisa crítica para ela é a informação da velocidade, né? Certo? Você precisa informar para ela como é que a velocidade do meio tá variando, né? E ela necessita de campo de velocidades bem mais é, precisos, digamos assim, né? Do que os campos de velocidade da migração em tempo. Na migração em tempo, se você fizer um campo de velocidade com erro, né? Certo? Se a velocidade, se você estiver colocando a velocidade ali um pouquinho maior, um pouquinho menor do que ela realmente é, isso não vai gerar um impacto tão grande, certo? No imageamento, né? Que nem gera na migração em profundidade. Então, a migração em profundidade, um dos grandes desafios dela é você justamente conseguir ajustar o campo de velocidade. Certo? Ou seja, né, é a construção do modelo de velocidade, né, que é algo realmente bastante desafiador. Certo? Você precisa de muita experiência e muita paciência, né, para você ir ajustando, né, esse campo até você conseguir a sua imagem. E outro desafio da migração é o poder computacional. Né? São é, é, algoritmos matematicamente bastante avançados, certo? Que exigem muito tempo de computação. Né? Então, aí na década de 70, na década de 80, né? Era impossível você pensar em um negócio desse aí com o poder que os computadores tinham na época. Né? Certo? Na década de 80, você usava supercomputador para fazer migração em tempo, né? Que é uma migração bem mais simples do que a migração em profundidade. Né? Apesar da teoria, né, teoricamente, né, os algoritmos principais já estavam estabelecidos, né, certo? Na academia, né, já sabia que os geofísicos já sabiam o potencial, certo? Da migração em profundidade. Só simplesmente não existia computador que fosse capaz de rodar esses programas, né, em uma quantidade imensa de dados, né, vários terabytes, né, como um processamento 3D gera dados na ordem de terabytes, e para você aplicar um dado, um processamento altamente sofisticado, certo? Iria exigir uma quantidade de tempo de computação enorme, né? Uma capacidade de processamento enorme, em uma memória enorme que não existia naquela época, certo? Mas aí na década de 90, certo, foi desenvolvida a solução para isso. Começou a ser desenhada a solução para isso, na forma dos chamados HPCC. Né? O que são HPCC? Né? High Performance Computer Cluster. Né? Cluster de computadores são conjuntos de computadores, né, que trabalham, né, todos eles em conjunto para resolver um determinado problema. Né? Ou seja, é como se você pegasse um determinado problema computacional distribuído aqui. Daqui para esse nó aqui, esse computador vai resolver uma parte, esse é uma outra parte do problema, esse outra parte, esse outra parte, esse outra parte. E na medida que todo mundo for resolvendo suas partes, a gente vai juntando aqui a solução e vai continuando. Então, e foi esse tipo de arquitetura, esse tipo de estratégia computacional, né, que viabilizou realmente a migração em profundidade na CIV. Né? Tá? Então tá aqui um exemplo de um cluster de computador. Né? Esse aqui é o esqueminha dele, né? Tá aqui o storage, né? Tá? Tá aqui
os seus nós, né, os seus nós computacionais são formados, na verdade, de computadores com várias CPUs. Cada um desses nós computacionais aqui, né, certo? São computadores individuais e cada um deles tem várias CPUs, certo? E todos eles trabalham em conjunto aqui, né, certo? Para poder processar o seu dado, né? Então, principalmente devido, né, à parte do imaginamento, né, que foi necessário recorrer, certo, a esses tipos de arquitetura computacional. É o que é usado hoje em dia para processamento. Se você quiser processar, certo, um dado sísmico 3D, né, um levantamento marítimo aí mais de 100 km quadrados, né, você não vai fazer isso em uma estação de trabalho, muito menos em um laptop, né? Você vai precisar ter um esquema desse daqui, né? Um cluster de computadores com centenas de CPU. Na verdade, certo? Os computadores que são usados nisso aí são milhares de nós, certo? Cada nós com centenas de processadores, né? Só para vocês terem uma ideia, certo? Da dimensão do problema que precisa ser enfrentado, né? E o que obviamente é uma infraestrutura computacional muito cara, né? Bom, se bem que hoje em dia, Celso, a título de curiosidade aí, né? Certo? Hoje em dia, né, o software tá custando mais, o software de processamento sísmico, que você vai usar para fazer esses processamentos, esses imaginamentos, eles estão custando mais do que o hardware, né? Por incrível que pareça, né? Bom, depois de você migrar o seu dado, depois que você conseguiu ajustar lá o campo de velocidade, você vai gerar o seu dado migrado. O seu dado migrado é pré-empilhado, você vai gerar um conjunto, né? Certo? Como se fosse um CMP corrigido, né? E depois você empilha ele justamente para tirar partido da redundância dos dados, né? Então você chega a uma seção, né? Só que mesmo depois disso aí tudo, né, todo esse processamento, depois de você empilhar seu dado, você ainda tem trabalho a fazer, né? Certo? Veja aqui, isso aqui é uma seção sísmica depois de passar por todo aquele processamento, né? Pré-processamento e tudo, correção estática, no caso aqui um dado terrestre, né? A gente vê aqui, ó, que o conteúdo de frequência dele é limitado aqui nesse estágio, ele está por volta aqui a partir de 30 Hz, já caiu bastante, né? E você vê ainda bastante ruído aqui, né? Certo? Então, dificilmente você sai após a migração, você já sai com o dado pronto, né? Você ainda tem que aplicar mais rotinas ainda, né? Certo? Mesmo porque a migração pode gerar alguns ruídos, chama de ruídos de migração, né? Chamado franjas de migração, né? Do jeito que é visto aqui, ó, aqui nas bordas do dado, na ausência do dado, né, acaba espalhando aqui, né, gerando esse espalhamento aqui da informação sísmica, que a gente chama de franjas de imigração, né. Então, uma das etapas do pós-processamento é você eliminar esse sinal aqui, ó. Preste atenção aqui, ó, nessa região aqui, principalmente aqui, ó. Então, aqui foi feita uma rotina justamente para limpar o sinal, né. Então, aqui, ó, você vê que aqui, ó, certo? Ele fica bem mais limpo. Aqui também, ó, certo? Quando você tem aqui esse espalhamento aqui da energia sísmica, aqui, ó, certo? Ó, ele fica mais limpo aqui, né? Outra etapa aqui do pós-processamento é condicionamento espectral, né? Você vai dar aqui um- uma tratar aqui as altas frequências aqui, recompor aqui o conteúdo de alta frequência do seu dado, né? Que estava atenuado, né? Certo? Então você vê aqui, ó, se você consegue individualizar melhor os refletores. Você vê aqui que os refletores aqui estão mais borrados, né, estão menos individualizados, e aqui eles estão mais individualizados, ou seja, a resolução aumentou, né? Por que aqui, ó? Por que isso aconteceu? Porque você conseguiu aqui recuperar o conteúdo de alta frequência, né? Então são várias rotinas, né, de pós-processamento, né, várias outras filtragens, né, até você chegar, certo, à sua seção final, certo, conforme é mostrado aqui, né. Então essa aqui é uma seção, certo, já depois de todas as etapas do pós-processamento, né? No caso aqui é um dado sísmico terrestre, né. A qualidade do dado terrestre geralmente é inferior do que os dados marítimos, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Por quê, né? Porque a questão da estática aqui é um problema muito sério, né? O Brasil, geologicamente, é um terreno muito antigo, né? Então,
essas ondas de baixa velocidade elas são bastante espessas em algumas regiões, ela chega a ter mais de 50 metros, né? E essa zona de baixa velocidade ela impacta muito, né? A, a propagação da onda, ela absorve muito a energia de alta frequência e gera muito problema de estática, né? Então, se processar dados sísmicos terrestres no Brasil aqui é um desafio, né? Se a estática tem que ser muito bem feita, certo? Para você chegar realmente a uma boa imagem, né? Bom, pessoal, então é isso aí, certo? Eu espero ter dado aí uma visão e ter feito vocês, ajudado vocês a compreender pelo menos os princípios, né? Das principais rotinas envolvidas no processamento do dado sísmico de reflexão. É isso aí.